Olá, boa noite. Oi, Denis, tudo bem? Toninho, boa noite. Só estou esperando entrar o meu amigo, aí a gente já começa. Muito frio por aí, gente? Pouquinho, né? Oi, Tami. Chico. Tudo bem? Congelando hoje aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô sem nenhum aparelho, tá? Perfeito. Só estou esperando o meu companheiro de guerra entrar também na live. E aí a gente já inicia nosso bate-papo. Deixa eu até ver aqui. Ô, Toninho, já nem entrou, já vai sair? O que é isso? Não, tô brincando, cara. Vai ser divertido. Sim, espero. Sandroca, tudo bem? Quanto tempo? Ah, vou tomar vinho só depois, viu, Chico? Agora não dá, cara. Depois começa a falar mole aí pra vocês, não vai dar certo. Mas que a vontade tá grande, tá, viu? Que tá um frio. Deixa eu só... Quem eu tava esperando chegou. Fala, senhor Daniel. Fala, meu amigo Marco Antônio. Você tá meio torto, meu. Eu tô meio torto, pera aí. Agora melhorou. Eu acho que era você que tava torto aí. Não era, não. Meu, você tá mandando um frio daqueles, hein? Aqui em São Paulo, cara, aqui em casa a sensação tá de 3 graus. Aí fora eu acho que tá 8, mas a sensação é 3. Muita árvore, né? Então tá difícil. Aqui também em Curitiba, você imagina, né? Eu imagino. Bem, já temos pessoas aqui queridas que entraram. Eu queria agradecer cada um de vocês. A gente vai tentar otimizar o tempo. Minha professora de yoga está aqui também. Minha primeira live foi com ela, então a gente tem que ficar controlando um pouco o tempo para dar certo e a gente conseguir passar a mensagem para todos, né? Então, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou aqui com meu amigo Daniel. O Daniel, eu acho que eu vou deixar você falar um pouquinho de você mesmo, Dani, para que as pessoas te conheçam também. Legal. Então, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo, meu irmão, Marco Antônio. Espero que a gente consiga passar aí nesses 60 minutos de bate-papo algum conteúdo, né, que a gente, durante essa nossa jornada, conseguiu, de alguma forma, absorver. E essa é a intenção desse movimento, né, desse espaço que a gente está criando aqui. Tentar levar para as pessoas o maior
número de conteúdo possível para encontrar realmente essa essência, né? Essa essência divina que a gente vai falar ao longo desse espaço. Então, o meu nome é Daniel Salles dos Santos, eu sou terapeuta corporal, massoterapeuta. Iniciei a minha jornada junto, inclusive, com meu amigo aí, Marco Antônio, lá com 18, 19 anos, né, nessa busca da nossa essência divina faz tempo. Foi outro dia. Foi outro dia. Hoje eu tô com 52, então já é um tempinho aí de pelo menos 30 anos de busca, de terapias, né, Então hoje eu sou terapeuta corporal, trabalho muito com base na física quântica, hoje trabalho muito com programação neurolinguística, além de toda a experiência como terapeuta corporal. Além de hipnose, várias outras técnicas, né, yoga. Então, eu me considero hoje um terapeuta holístico, né, que é um termo aí que as pessoas há bastante tempo relutam, às vezes, para achar um termo diferente, mas eu acho que esse é o termo que abrange mais e que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Que busca ajudar as pessoas nesse processo de compreensão do porquê eu estou aqui, né? O que eu devo fazer com as minhas dificuldades, com essas dificuldades que a nossa personalidade, de repente, impõe no nosso dia a dia. E encontrar essa união que tanta gente fala, né? Da mente, corpo e espírito, coração, enfim, para que a gente tenha um alinhamento e encontre a paz tão desejada. E falando um pouquinho de mim, obrigado, Dani. Falando um pouquinho de mim, de fato a gente começou a carreira, a caminhada juntos, né? A gente foi buscar yoga, eu me lembro até hoje, e não era um lugar de yoga. Aí eu falei, agora, a gente chegou aqui, o que a gente vai fazer? E aí entramos para ver o que era e ficamos, né? E construímos e temos construído, né, esse caminho. É um irmão que eu gosto muito porque ele mora em Curitiba e a gente está sempre juntos, a gente está sempre se falando. Ele vindo para São Paulo, fica aqui em casa, eu indo para lá, fico na casa dele. Então, assim, a distância não diminui a amizade, muito pelo contrário, só fortalece. E então é um prazer para mim estar com você hoje, né, discutindo isso. Falando um pouco da espiritualidade. Eu sou administrador de empresas, trabalho numa grande empresa, mas esse meu viés de olhar, de tentar olhar o outro, de tocar o outro com uma profundidade, buscando realmente observar no outro não como uma pessoa, mas como um ser de luz que está ali em evolução, como eu também, e todo mundo está caminhando. Isso me traz, e dentro do meu ambiente de trabalho eu consigo desempenhar isso. As pessoas que me conhecem sabem que eu busco realmente tocar a essência das pessoas, né? E sou practitioner em PNL, também tenho formação de terapeuta corporal. Fiz cursos de radiestesia também, mas não atuo, né, na área. Mas, de qualquer forma, não atuo diretamente como Daniel, mas indiretamente tocando as pessoas, né? E provocando, acho que o mais importante é provocar essa reflexão no outro, e tentar transmitir, né? E aí, como a nossa ideia para hoje foi como é que a gente reconecta essa essência. E aí, para a gente falar de essência, eu queria te perguntar, Daniel, o que é essência para você? Essa é uma palavra, né, essência, que a gente busca em muitas imagens, em muitas questões do nosso dia a dia. Quando a gente fala em essência, na verdade, a gente está buscando o mais profundo, né, o mais límpido, o mais próximo, na verdade, do que a gente entende como divindade, na minha opinião. Então, quando a gente fala em essência de nós, seres humanos, é aquilo que está mais ligado à nossa divindade. E é fundamental, quando a gente tem essa compreensão do que é realmente, do que a gente está buscando em nós, que está muito relacionado ao que eu sempre tento passar para as pessoas, para as pessoas encontrarem o que realmente é a sua missão de vida, sua primeira missão de vida. Eu sempre digo que nós temos duas missões principais aqui, né, na Terra.
A primeira é a gente sair daqui melhores do que quando a gente chegou. E isso tem muita relação com essa questão da essência, né? Quando a gente entende que eu sou um ser divino e venho aqui, né, através dos corpos da nossa personalidade, para lapidar e para, na verdade, colocar essa essência em prol, né, do universo, em prol do planeta, em prol das pessoas. Então, isso vai de encontro à nossa segunda missão, que, no meu modo de entender, é quando a gente sair daqui e deixar algo melhor do que aquilo que a gente encontrou, fazendo parte dessa evolução natural do universo, né? Eu acho que é isso que Deus quer de nós. E, então, quando a gente fala em essência, essência das flores, essência do alimento, o que nós estamos falando, né? É o mais profundo disso, né? Realmente é a alma, é o espírito daquilo que a gente está enxergando como matéria. E no nosso dia a dia, a gente tem os desafios através da nossa personalidade, né? São os desafios que de alguma forma, nos desconectam com a nossa essência o tempo todo. Então, o autoconhecimento, o distanciamento diminua cada vez mais e a gente possa realmente encontrar essa nossa missão e praticar tudo isso. Esse é um desafio constante. Exatamente. E aí a gente vai falar aí ao longo, né, dentro daquilo que eu conheço, quais são as ferramentas para a gente encontrar esse ser divino em nós. É basicamente exatamente isso, né? Eu acho que a minha definição de essência é um diamante, né? Nós somos os mineiros da nossa própria mina, né? Então, e o ego, né? Ele encobre esse diamante que está dentro da gente, né? Esse diamante se chama luz. Então, somos pedras brutas que a cada dia a gente precisa estar buscando a melhoria, buscando se aprofundar dentro desse nosso complexo, e fazendo uma analogia com a mina, né? Então, assim, quando você começa a adentrar dentro de você mesmo, é o melhor momento para realmente se enxergar e entender o que é que você veio fazer aqui. Você tocou num ponto que para mim é muito importante. Eu acho que não é só o estar aqui, né? É o viver, é o lapidar, o constante, a todo dia, a todo instante, porque o ego ele tem 1000 faces, né? Então o tempo inteiro a gente tá lidando com ele, com a raiva, com o medo, com a angústia, com a incerteza, com N situações, sentimentos, e a mente, principalmente, né? Que a mente ela acaba nos fazendo tantos truques e fazendo com que a gente viva a vida como se o mundo tivesse que orbitar ao redor da gente e não o inverso, né? Nos fazendo esquecer que nós somos um em bilhões que existem nesse planeta. Então, se a gente puder realmente olhar para dentro e buscar essa luz e se reencontrar com ela, com essa essência, automaticamente você começa a enxergar a essência do outro. Então, o teu poder de crítica baixa, né? Você atua uma amorosidade, ela aumenta e, consequentemente, você passa a vibrar algo distinto em que você atrai pessoas e você começa a fazer esse papel, né? De você levar ou deixar aqui algo melhor do que quando você chegou. Para mim, essência é isso mesmo, meu irmão. Agora, para você, né? O que você acha que afasta, o que nos afasta hoje dessa essência no mundo atual? Tem muita coisa, né, que nos afasta, principalmente aquilo que gera rancor, ódio, culpa. Tudo isso nos prende a um processo que nos distancia da nossa essência, que nos distancia do divino, né? Então, fazendo uma outra pergunta, né, o que pode nos levar, né, nos deixar mais próximo da essência, né? Como a gente estava falando, a essência é o mais profundo de tudo aquilo que a gente observa, né? Então, quando a gente entra em conexão, por exemplo, com uma flor na natureza, né? Quando a gente observa uma flor, observa o sol, observa a lua, observa tudo aquilo que está à nossa volta, e a demonstração, e a natureza, eu acho que é uma demonstração muito, muito forte disso, né?
Então, quando a gente entra em conexão realmente e busca a essência disso que nós estamos enxergando, cada vez que a gente faz isso, a gente se conecta com essa nossa essência também e fica mais próximo do divino. E isso faz com que o nosso ego, a nossa personalidade, vá realmente deixando ou se encontrando de uma outra forma, se alinhando de uma forma que dê espaço para essa essência se aproximar. Todos os sentimentos, né, todas as relações que geram mágoa, rancor, ódio, né, desavenças, tudo isso nos afasta da essência. Então a gente tem que buscar, aí eu trabalho com a programação neurolinguística, que você também conhece, né, que a gente busca através da linguística essa mudança comportamental, essa mudança desses padrões que a gente carrega, né, esses padrões hereditários, comportamentais que a gente carrega, que nos levam muitas vezes a ter comportamentos e falas que vão nos trazer resultados não positivos e distantes dessa busca, né? Dessa busca espiritual. Então, eu acho que a gente tem que se conectar no nosso dia a dia com aquilo que é mais profundo também. Buscar a essência também nas pessoas. Né? Olhar para as pessoas exatamente dessa forma, entendendo que ali dentro tem um ser divino, que aquela personalidade, que aquele ego que muitas vezes está se apresentando de uma forma que a gente julga como negativo, por trás daquilo tem uma essência divina, e é isso que a gente tem que buscar. Isso muda muito o nosso comportamento perante as pessoas, muda a nossa comunicação, nos deixa mais receptivos, menos críticos, né, e desenvolve de uma forma muito mais fácil uma amorosidade, uma compaixão. Sem dúvida. Então eu acho que esse é o caminho, além de todas as ferramentas aí que a gente tem para facilitar esse processo. A gente sempre fala, né, nesse processo, eu acho que esse momento que a gente está em casa hoje, né, é um momento muito especial, porque, querendo ou não, é um momento em que você tem a oportunidade de estar buscando, de estar olhando para dentro de si. Né? O que nos faz afastar da essência é essa competitividade que o mundo nos coloca o tempo inteiro. Né? Você tem que ser melhor em tudo que você faz. Então, você é como se você está correndo sempre atrás de alguma coisa que nem você sabe o que é. Porque você não sabe exatamente. Todo mundo está aqui para ser feliz. Eu acho que essa é uma condição igual e para todos. Todos buscam a mesma coisa. A questão é a direção dessa busca. Né? Muitos buscam nas coisas, né? e poucos buscam para dentro. E esse momento que a gente está aqui, né? Eu na minha casa, você na sua, é um momento em que a gente realmente tem que parar para pensar e falar assim, de que forma que eu me aproximo de mim, sabe? De que forma que eu me acolho, né? De que forma que eu me conheço melhor. E o Chico colocou um comentário aqui que eu acho que faz muito sentido também. A questão da gente se distanciar das vibrações baixas. É uma forma, sim, Chico, porque assim, existem pessoas que te ajudam a expandir. E hoje eu postei algo, né? E tem pessoas que parece que estão te trazendo luz, mas te trazem sombras. Elas te encolhem, elas te diminuem. Esse tipo de pessoa, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente consegue, também nos ajuda a perceber quem são as pessoas que realmente se importam com a gente, que estão próximas da gente, que perguntam da gente. Né? E é uma forma de você começar a separar aqueles que estão por você só por interesse e aqueles que realmente te veem como uma pessoa especial, né? Cuja importância na vida deles realmente existe e é verdadeiro. Então, de fato, se afastar das vibrações baixas é um dos caminhos. Mas eu sempre digo que a vibração, quem dita a nossa vibração somos nós. Nós atraímos aquilo que a gente vibra. Isso é uma condição universal, é uma lei universal. Você vibra, você atrai aquilo que você vibra. Então, é ressonância de vibrações. Então, o que acontece? Se você consegue
buscar formas de você elevar esse padrão vibratório interior teu, as pessoas que têm uma vibração mais baixa, elas não vão conseguir entrar no teu campo, porque o teu campo está numa outra vibração, está numa outra frequência. É como frequências diferentes de rádio, né? Elas não se chocam porque elas estão em frequências diferentes. Então, se você está numa frequência mais alta e o outro está numa frequência mais baixa, aquele velho ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, ele diz mais ou menos isso, porque quando um vem com uma frequência mais baixa, querendo a discussão, e você baixa a tua, você entra em choque. Se você mantém a tua alta, automaticamente essa vibração ela não vai te atingir. Então, o ideal é que a gente realmente esteja em um padrão vibratório alto para que a gente não precise fugir, se afastar, né? Simplesmente as pessoas que vibram isso, elas vão se afastar naturalmente porque não tem ressonância, né? É uma questão de física quântica, inclusive, a ressonância dessas vibrações, né? Nós somos caixas ressonantes, a gente está vibrando o tempo inteiro. Isso aqui que vocês estão vendo é a parte mais densa do meu ser, né? E o que vocês olham, né, no corpo de vocês é a parte mais densa, mas aqui mesmo existem células vibrando o tempo inteiro, está tudo em movimento, né? É isso que a gente tem que lembrar, né? Que a nossa essência é espiritual, a nossa essência não é material. Então, de nada adianta você dar uma ênfase muito grande no teu aspecto mais denso e esquecer completamente. Eu acho que é um equilíbrio, né, Dani? O tempo inteiro. Você, como terapeuta, você deve estar lidando com casos, com choques, né? Eu acho que era legal você trazer para a gente essa experiência que você tem tido, né, com as pessoas nos seus atendimentos. Sim. O que eu percebo nesse momento é que as coisas estão mais afloradas, né? Eu trabalho como terapeuta há quase 30 anos, então eu lido com... Já atendi, já trabalhei com várias pessoas, né, que eu já perdi até a conta. Mas eu acho que nesse momento as coisas estão mais afloradas. E eu acho que o movimento aí que o universo nos proporciona neste momento é exatamente com essa função, para fazer com que as coisas que estão escondidas venham à tona. Eu acho que o ser humano se desenvolveu de uma forma, falando de conhecimento teórico, né? A gente tem acesso hoje à informação de uma forma que lá quando a gente começou a estudar, por exemplo, a gente tinha que ler os livros, a apostila, né? Hoje a gente tem a internet, tem tudo aí na mão. Tem o Pai Google, né? O famoso Pai Google, que qualquer coisa que você tenha dúvida, você vai lá e ele de alguma forma te orienta. Então, o ser humano ele atingiu esse patamar tanto de conhecimento, acesso ao conhecimento e também a condição mesmo material, que é como se o universo estivesse dizendo agora, você já tem tudo, né? O que está faltando para você para buscar aquilo que realmente tem mais relevância na vida, né? Sim. O que realmente é mais importante para você ligado a essa missão que você veio aqui. Você é um ser divino que veio aqui para se aprimorar e para ajudar os outros a se aprimorarem. O que você está fazendo disso? Então, acho que essa é a oportunidade e é isso que está fazendo com que muitas pessoas entrem em conflito. Entrem nesse conflito de a sua essência, o seu lado espiritual está chamando, né? E a personalidade, de repente, o ego não sabe muito bem como fazer isso e estão buscando ajuda. E eu tenho ajudado muita gente, inclusive esse universo online está ajudando bastante, porque a gente tem acesso hoje e pode ajudar pessoas e ter contato com pessoas e ser ajudado também com pessoas, fazer essa troca sem limite, né? Que pode acessar o mundo todo hoje. Então, eu tenho atendido pessoas de vários locais, inclusive do Brasil, pessoas até de fora, já atendi pessoas do Canadá, né, outro dia. Então, as pessoas estão realmente buscando isso, estão precisando de uma orientação. Em busca exatamente dessa informação. Como que eu faço? Porque eu já sei, as pessoas normalmente já vêm com o conteúdo, já passaram por muito tempo por terapeutas, por psicólogos, né? Já estão no processo de busca, então já tem o conhecimento teórico, eu já sei o que eu tenho,
já sei o porquê, eu só quero saber o que fazer com isso, né? Como que eu pratico essa mudança? E aí a gente leva para elas, através da física quântica e da PNL, enfim, dessas ferramentas, algo muito prático, né? Que tem relação com essa velocidade que a gente vive hoje, né? Hoje não tem mais tempo para você ir para um terapeuta e ficar 10 anos, né, numa terapia buscando o porquê das coisas. Não, hoje as coisas são muito práticas, estão já tudo aí prontinho. É só você realmente saber como que você faz, né, para alcançar os seus objetivos, as suas metas de uma forma mais assertiva. E falando sobre essa questão da vibração, inclusive, né, que você estava comentando, da vibração mais baixa e mais alta, tem um outro ponto também que é importante, que você, com a sua vibração mais alta, você ilumina, né? Não tem escuridão que não possa ser iluminado pela luz. Exatamente. Então, quando você está com a sua vibração alta, aquele que está com uma vibração mais baixa, se você estiver consciente da sua essência divina, estiver ligado, né? E não ligado, conectado, você vai iluminar o caminho desse ser, né, e ele vai se beneficiar disso. Então, tem situações que você não consegue fugir da vibração mais baixa. Vamos imaginar que você tem alguém dentro da sua família que esteja passando por um processo, que tem uma vibração mais baixa. Você vai fugir dessa pessoa ou você vai acolher? Muita gente foge, exatamente porque não encontrou a sua essência e não sabe como ajudar, né? Exatamente. Então, às vezes, do seu próprio sistema familiar, você tem como fazer muita coisa. E às vezes a gente busca fazer coisas fora e você não arruma o seu próprio sistema exatamente por isso, né? E então, em muitas situações, imagina se eu, como terapeuta, fosse fugir de vibrações baixas. Aí eu não teria trabalho, né? Não teria como atender as pessoas. Porque normalmente as pessoas que vêm é porque estão com uma vibração baixa. Então a gente tem que se manter nessa posição, né? Saber que eu sou, na verdade, uma fonte de luz, né? Sair do ego, saber que não sou eu, né, que na verdade está fazendo o processo, que eu sou um canal de luz. É o canal, exatamente. É o canal, né? E para poder auxiliar as pessoas e ser auxiliado também. Como eu sempre digo para as pessoas, eu sou muito... eu ajudo as pessoas não é simplesmente por uma bondade, é porque eu encontrei a minha missão de vida e encontrei essa função da troca. Então, quando eu atendo alguém, o primeiro a ser beneficiado sou eu mesmo. Quando eu falo alguma coisa para alguém, quando eu oriento, eu sou o primeiro a ouvir, né? Os meus ouvidos é o que são mais próximos da minha boca. Eu sou o primeiro a ouvir. Então, quando eu estou dizendo alguma coisa para a pessoa, estou ouvindo primeiramente. E estou aprendendo com isso. Mas isso depende realmente dessa postura e dessa busca interna, né? Exatamente. Eu acho que a chave está aí, né? O Henrique comentou, né, que esse período agora de pandemia ele está forçando a gente a mudar esses valores, né? E de fato é isso. Você chamou agora a atenção para um momento de fuga, né? Porque muitas vezes a gente foge das situações e antes a gente podia fazer isso, né? Se a situação dentro da tua casa está insustentável, você foge, você vai tomar cerveja, você não para em casa. Você vai arrumar formas de sair, de estar sempre fugindo das situações e não encarando as situações, né? Então, assim, a gente sempre vai ter na vida as duas possibilidades. Ou você encara de frente a dor, né? Ou você faz de conta que não está doendo e sai correndo. Só que esse tipo de atitude, ele não te ajuda, ele não te fortalece, porque na realidade você não está encarando, você não está aprendendo aquela lição. Ela vai voltar, porque tudo é cíclico e ocorrem como a fumaça do incenso, em ondas, ou seja, se você viveu aqui e você fugiu, na próxima onda você vai voltar a viver a mesma situação até que você se liberte dela, que você se liberte por onde? Pelo conhecimento, não tem outra forma. Então, assim, a gente está aqui realmente para aprender com os outros, aprender com a gente. Eu sempre falo, gozado, né? A gente não combinou nada, né? Mas você comentou da boca, e esses dias eu estava falando, né? Esse instrumento, ele é tão importante, porque é o poder do verbo, né? Onde a gente verbaliza as coisas,
mas a gente deveria estar usando ele em última instância, porque a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos, tem um nariz, mas tem 2 orifícios, tem 2 mãos, 2 pés. Os 5 sentidos, eles estão sempre em parzinhos, com exceção da boca, e ela está simetricamente no centro do corpo. Então, assim, aquilo que sai daqui tem que sair, sabe, da união da mente e coração. Ela não tem que sair por sair. Não é falar por falar. Você tem que falar aquilo que, de fato, o teu coração te mostra, né? te demonstra amorosidade, empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Eu acho que tudo isso são aprendizados que a gente tem tido ao longo da vida, mas eu acho que está muito mais potencializados nesses meses, nesses últimos meses, porque justamente não é algo que seja somente individual. A minha visão, quando eu vejo isso tudo, todos nós aqui estamos buscando essa mesma essência, todos. Só que, de repente, em algum momento, o universo falou, então, gente, vocês estão achando que são os reis da cocada, né? Então agora vou fazer você ajoelhar perante a grandiosidade da vida, porque está todo mundo, a humanidade inteira está parada e está se olhando e necessariamente deveria estar aproveitando esse período para se conhecer melhor, para que quando a gente possa voltar a sair, exato, o silêncio é uma dádiva, Chico, você falou tudo. A Raquel, fiquei super feliz com você aqui, viu? Sua irmã. Legal. Fez umas colocações muito, muito legais sobre meditação, e realmente é um caminho, é um dos caminhos, né, autoconhecimento. Sim. Mas justamente porque quando a gente aprende a respeitar o nosso silêncio, a gente aprende também a respeitar o silêncio do outro, passa a escutar mais o outro, ou seja, começa a exercer um nível de amorosidade, de respeito humano que a gente não tinha muito, né? Ou que a gente tinha pouco. Não é que a gente não tinha, porque eu acredito no ser humano como um todo, acho que a gente tinha pouco. E a gente tem um potencial, um manancial para potencializar essa amorosidade agora, né? De você realmente sentir, apesar da falta do abraço, de um beijo, né? De um carinho, de amigo, agora você está tendo a oportunidade de, quando puder fazer isso, fazer diferente e fazer melhor. Eu acho que é essa talvez o grande aprendizado que a gente, forçosamente, mas tem um lado bom da história, né? A gente está tendo essa oportunidade de crescer como ser, né? Como ser humano, né? E se transformar num ser divino, né? Sempre me lembro uma frase que é muito, para mim, toca muito, né? Um provérbio tibetano que fala que há um Deus átomo que dorme em cada pedra, respira em cada planta, caminha em cada animal, fala em cada homem e ama em cada anjo. Ou seja, esse Deus átomo, ele percorre, ele permeia o universo inteiro, gente. E nós somos parte dele. Você falou aí da questão da audição, né? O ser humano, eu acho que a gente se desenvolveu tanto na questão do verbal, né? Na questão de utilizar realmente as palavras. Você imagina a quantidade de cursos que a gente tem de oratória, né? Mas você já ouviu falar em algum curso de escutatória? Ninguém escuta, né? A gente tem um monte de monstrinho, cara, que tem 3 bocas e não tem ouvido, e coisas assim, né? Então, realmente, escutar é uma dádiva, né? Desenvolver a escutatória. E o que a gente fala é ouvir com essa essência, né? Ouvir com os ouvidos da alma, do coração, né? Sim. Você falou da questão do abraço, que a gente está aí limitado, né, ao braço e ao contato, mas eu acho que isso também tem relação com essa busca da essência que a gente está tendo que fazer, né? Porque quando eu te olho, né, à distância, por exemplo, agora que eu estou te olhando, tenho vontade de te dar um abraço, eu estou entrando em contato com essa essência, né, com a minha força interior que vai alcançar você, né, de alguma forma, que ultrapassa a questão do espaço-tempo.
né? E isso é essencial. Então as pessoas acho que estão tendo que se conectar com a sua essência de alguma forma, a partir da limitação dessa estrutura física, através das perdas, muitas vezes, né? Sim. Perdas de pessoas, perdas materiais, enfim, então tendo que entrar em contato com o que é de mais essencial na vida. E o interessante é isso, né? De repente a gente deixou de abraçar o outro para aprender a abraçar a si mesmo. Né? Esse é um Sim. outro aprendizado que a gente nunca, geralmente não faz. Né? É mais fácil abraçar o outro, né? Por que eu vou me abraçar? Eu abraço o outro está precisando, mas e eu? E eu? Cadê o autocarinho? Sim. Cadê a autocompaixão? Né? Cadê o amor próprio? E não eu não estou falando Sim. de egoísmo, né? De eu olhar só para mim, porque eu acho que também é um erro, né? Que a gente conhece muita gente assim, que de repente ela, quando lhe é favorável, ela se mostra amorosa, né? com o outro, mas quando não precisa mais, há o afastamento natural. Não, não é esse. Não é essa amorosidade por interesse, né? É algo que seja realmente um carinho que une duas almas, né? Independente Sim. do sexo delas. Apesar que a alma não tem sexo, né? Ou seja, não estou falando de amor de gênero. De gênero, mas é um amor muito mais profundo do que isso. De fato, Henrique, as pessoas realmente escutam e interpretam aquilo que elas querem, como a gente também, né? Nós como pessoas, né? Porque isso tudo está muito ligado ao mundo, ao nosso livro, né? O livro que a gente vem escrevendo ao longo da nossa existência, né? E eu acho que o perceber isso já é um grande aprendizado, porque cada um lê o mundo da sua forma, e a sua forma não é a melhor, nem a minha, nem a do É o mapa Dani, de nem a mundo, de né? ninguém, porque é um pedacinho, é um fragmento, né? Então, a isso, quando a gente toma essa consciência de que a essência do outro ainda não está manifestada, como a minha também não, a gente passa a compreender e a respeitar o ponto de vista do outro. Né? Então, é todo um jogo de espelhos no final do dia em que a gente aprende muito com o outro. É o tempo inteiro isso, né? Agora, uma coisa, né, Dani, que eu acho que eu queria que você comentasse, né, o quanto os sentimentos descontrolados e negativos eles impactam nesse caminhar para dentro. Sim. É aquilo que a gente estava falando, né? Todo sentimento que é negativo, ele está relacionado com o seu ego, de alguma forma, né? E com o julgamento. A gente tem um pressuposto na PNL, né? Que é um dos pressupostos que eu mais gosto, que é o mapa não é o território, né? Que fala exatamente disso. Isso que você estava falando. Eu sou assim, o meu ego, a minha personalidade é dessa forma porque recebeu um mapeamento. A gente tem essa conexão com a nossa herança genética, né, comportamental. E isso nos traz uma condição de olhar o mundo, de absorver aquilo que vem de fora, né, filtrar. Então, os filtros que eu uso têm relação com isso. Como que foram construídos, né, esses filtros? Tem a ver com toda essa herança, como que foi me passado, né? As informações de pai e mãe, que até os 7 anos a gente absorve, né, como uma esponja, como uma pura verdade, e depois fica repetindo, né? Repetindo padrões comportamentais, repetindo aquilo que eu entendi, como que eu visualizei aquilo que aconteceu comigo do 0 aos 7 anos e aquilo que eu recebi de informação. E a partir daí eu vou ter o meu contato com o mundo externo e com as pessoas com essa visão. Então, entender que o meu mapa é diferente do mapa do outro faz com que eu saia da crítica e do julgamento. A partir do momento que eu não tenho mais crítica e não tenho mais julgamento, facilita o processo de empatia, o processo de rapport, que a gente chama, e facilita também o meu contato com o outro, que vai desenvolver a partir daí menos sentimentos de culpa, né, de raiva, que tem relação com o julgamento e com a crítica. Exatamente. Quando eu entendo esse processo de uma forma mais profunda, eu saio desse movimento e encontro a minha essência. Fica mais próximo de encontrar a essência divina, que está muito longe de tudo isso que a gente vive por aqui.
o porquê que a gente tem que viver isso, aí a gente tem que perguntar para o Papai do Céu por que ele nos colocou aqui para encontrar a essência que a gente já tem, né? E por alguma razão nós perdemos esse contato, né? Mas não cabe, Exatamente. eu acho que o Não questionamento cabe é assim. Então, ou seja, essa. esse é o nosso processo evolutivo, né, que está desenhado para cá. Mas, de fato, né, a essência já estava aí. Por que que a gente Sim, cria essas camadas, né, que vão nos separando dessa essência? É um outro questionamento, né? Tem várias filosofias que tentam explicar isso e cada uma delas tem a sua verdade, né? Mas, sim, de fato, acho que os sentimentos, e existem sentimentos que congelam, né? O medo, por exemplo, a culpa, como você mesmo sim, disse, porque a culpa, ela te torna, é como se ela tornasse a tua ação mais pesada do que já era. Ou seja, toda ação tem um peso. Agora, quando você se mergulha nessa autoculpa, se começa a se culpar por conta daquilo, você não só está saindo da situação para olhá-la por um outro prisma, como você tá envolvido, né? E aí você não consegue, a dificuldade em sair, em utilizar esse sentimento negativo como a energia dele para te potencializar. Na PNL tem, eu já ouvi muito sim, também, nos cursos falava assim, não é errado você sentir raiva. O errado é sim. você usar a sua raiva de forma, de forma não justa, né? Destrutivo, de forma, de forma negativa. Você pode usar aquela energia negativo. da raiva não para dirigir para uma pessoa, mas para dirigir para o teu problema e você superar aquele problema com aquela energia. Então, Sim, o Chico, acho que em alguma outra colocação ele colocou, né, que a resiliência é um bom escudo, né, para as coisas negativas. Ela uhum, porque ela te dá essa elasticidade, mas ela tem que ter o seu limite também, né? A resiliência para mim, ela te auxilia na flexibilidade de enxergar as coisas, mas a gente tem que saber o momento de falar, opa, aqui não. Porque o não também, né? E você colocar um freio é sinal de que você tem amor por você. E eu não estou dizendo um amor egoísta, tá? É de você aceitar e saber que existe um limite, né, entre até onde você permite que o outro chegue, porque senão você vira tapete, né? Ou seja, vira um tapete e as pessoas vão passar por cima. E a ideia, ninguém é melhor que ninguém aqui. Então, acho que o principal é você colocar o não, mas colocar o não com amorosidade. Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade nossa, né? Porque quando a gente tem uma disputa com o outro, a disputa é sempre de egos, né? É o meu ego contra o teu ego e alguém quer vencer, né? E a gente nunca para olhar e falar, poxa, a minha alma com a tua alma. Porque quando a gente sobe um nível nessa discussão, a discussão egóica ela perde o sentido, porque eu e você somos luz e a gente está buscando a mesma coisa, ser feliz, né? No fim do dia é isso. E a gente está brigando aqui por mesquinharia e muitas vezes por coisas que vão ficar aqui, né? Quando a gente deixar é, não tiver mais por aqui, as coisas vão permanecer aqui, né? A única coisa que você leva com você são essas experiências e esses aprendizados, né? Eu acho que esse é o grande, talvez, o objetivo da vida da gente, né? E o que a gente precisa realmente trabalhar o dia inteiro, como diria um amigo meu, diuturnamente. Porque sim. é a grande escola, né? E é o momento que a gente tem para exercitar, é aqui, é agora, né? Agora me diz aí, Dani, o que você vê como possibilidades de práticas que a gente possa usar, né, para poder tentar se aproximar dessa essência? Né? Que práticas que você gosta de usar, que você utiliza no seu dia a dia, para estar próximo de você, né? Para se acolher, para se amar? Eu só perdi a conexão aqui um pouquinho, Marco Antônio. Pode voltar um pouquinho a pergunta?
Marco Perdi Antônio é a ótimo. conexão por causa da Ele me internet. chama de Marco Antônio e a minha mulher quando tá É, brava Marco Antônio. comigo. Ninguém me chama de Marco Antônio, mas enfim. Mas eu não estou bravo com você, não. Pode ficar bem tranquilo. Pelo contrário. Não, eu sei. A questão toda, a pergunta era o que tipo de práticas, o Fábio colocou meditação, sem dúvida é uma delas, né? Que tipo de práticas que você, e obrigado por estar aí, viu, Fabinho? Que tipo de, Simone e todos os outros amigos que entraram no decorrer, que práticas que você utiliza no seu dia a dia para te aproximar da tua essência? A principal prática, eu acho que é a meditação mesmo, né? Meditação. E a meditação, muita gente tem esse questionamento: o que é meditar, né? Meditar é ficar, né, parado. O que é exatamente meditar? Eu sempre digo que meditar é você estar conectado o tempo todo com o momento presente. Meditar é você ter essa percepção, né, o máximo possível, o máximo que você conseguir, daquilo que realmente está acontecendo à nossa volta. Então, a prática de meditação, você fazer uma respiração profunda, você fazer um relaxamento corporal, tudo isso é fundamental no seu dia a dia. Mas fazer dessa meditação realmente é algo que faça parte de você e que faça parte da sua prática diária. Eu acho que esse é o principal ponto. A meditação, o Ho'oponopono é algo que a gente utiliza muito, que é algo fantástico, né, para mudar Raquel conceitos, padrões comportamentais. O EFT, né, são ferramentas que a gente usa. Então, tudo isso que a gente está falando aqui como informação, não dá tempo para a gente explicar exatamente o que é, mas como a gente falou hoje, a gente tem a informação está aí pronta, né? Então, quem tiver interesse, vai lá no Google, coloca e já vai ter uma descrição, tem cursos, tem vídeos, enfim. Mas são as ferramentas que eu acho que estão mais próximas desse movimento, né, que o ser humano está buscando, para encontrar essas respostas de uma forma mais rápida, sabe? O próprio yoga, né? O yoga tem esse propósito na sua essência, né? Na sua essência mesmo. Sim. Né, de buscar essa conexão com o divino. O yoga significa união, né? União de todas as partes. Então, eu acho que praticar esse olhar para aquilo que realmente é mais belo, para aquilo que é mais profundo, em tudo aquilo que está à sua volta. Inclusive nas coisas aparentemente negativas, né, como você estava falando de alguns sentimentos, da raiva. Tem muita gente que tenta se afastar desses sentimentos, né? Eu não posso sentir raiva porque isso é negativo, não posso sentir... Eu sempre digo que o sentimento que realmente é negativo no sentido da palavra em si, mas que também vai ter uma função se a gente trabalhar em cima dele, é o ódio, né? Então, exatamente, o ódio realmente faz uma conexão muito, muito negativa. Mas até a culpa, que é algo que é algo, assim, é muito enraizado, né, até pela nossa cultura mesmo, essa questão da culpa, ela também é importante para te movimentar. Agora, se ela te estagnar, ela se torna negativa. Mas a culpa é importante porque, de alguma forma, você está buscando algo essencial em você, né? O que você faz com essa culpa que é o importante. E a gente sempre busca transformar a culpa em responsabilidade, né? Dentro dos processos terapêuticos, o sentimento de culpa é muito comum. É isso que mais maltrata as pessoas, é o que mais traz dores, né? Inclusive dores físicas, enfim, resultados que são materializados, tem muita relação com culpa, com medo. Então a gente busca essa transformação, essa transmutação da culpa em responsabilidade. Então você é responsável por algo, o outro também é responsável. Porque quando você coloca como responsabilidade, a responsabilidade ela passa por um nível mais cognitivo, mais da razão. E aí é possível fazer alguma mudança. A culpa é só um sentimento, né? É uma sensação, é um sentimento que não te leva muito a algum lugar. A responsabilidade, sim, eu sou responsável sobre algo, sou responsável sobre algo que eu fiz, o que eu posso fazer para modificar isso? Né? É muito legal isso, né? E você estava falando dos sentimentos, né?
E sentimentos, para mim, eles geram um movimento, né? E movimento gera vida, né? O yoga é movimento, né? É movimento o tempo Sim, inteiro. Então, ou seja, ele gera vida. Então, a água, por mais límpida que seja, se ficar parada, ela apodrece, né? E assim sim, acontece, ou seja, se você tem sentimentos e você não lida com eles, seja culpa, seja medo, seja o que for, se você sim. não trabalha esse sentimento, ele não vai fazer a função dele, que é te movimentar para um outro momento, para um outro nível, né, de conhecimento, Sim, de autoconhecimento. A Mônica colocou aqui respiração como sendo uma, né? Você comentou da respiração também, e eu já falei sim, em outras lives que a respiração, para mim, ela é de tamanha importância na medicina chinesa. Ela é uma das fontes de energia e é considerada a mais importante. E não precisamos ir muito sim. longe, né? Você fica dias sem comer, você fica dias sem beber, mas você não fica dias sem respirar. Ou seja, e a respiração é tão mágica, porque é o momento que você começa a tua jornada aqui, é quando você dá a primeira inspiração. E o momento que você vai Uhum, embora é o momento que você dá a última expiração. Ou seja, é o início e o fim de um ciclo, né? De uma jornada. Ela é tão importante, Henrique, que você está falando que você é super ansioso, que a meditação é difícil. A ansiedade, eu acho que é um mal do século, não é só você. Todo mundo tem. Eu sou ansioso, todos são ansiosos em diferentes níveis, tá? Então, assim, em diferentes níveis. E a meditação, ela te ajuda, sim, a baixar esse nível de ansiedade. Porque a ansiedade, o que acontece? Ela é oriunda de pensamentos futuristas, né? Então, você está aqui e você está pensando naquilo que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a 2 dias, daqui a um mês, e você já, uhum. ou seja, você já não está mais aqui. Que uma das filosofias que eu adoro do yoga é o aqui e o agora, e o mindfulness, ele cita a mesma coisa, de você Sim, estar aqui e agora, porque a vida acontece aqui e agora, ela não vai acontecer daqui a 2 meses, né? Ela pode acontecer, mas ela não está acontecendo. E a meditação, ela te ajuda a estar aqui agora. E uma forma de você controlar essa ansiedade é respirar. É respirar. Aí a gente pode ir no offline, eu posso te dar algumas técnicas de respiração. E quando vocês estiverem aqui em casa, eu conduzo você e o Chico também, e quem mais estiver por aqui, a uma meditação comigo. Vocês vão ver que não é algo, um bicho de 7 cabeças. Ele é simples, mas precisa de entrega, né? Precisa como um treino numa academia, você precisa começar a treinar na tua casa. 5 minutos, 10 que seja, até você criar esse hábito e fortalecer, tornando esse hábito um poder teu, né? E é o tempo inteiro, né, que a gente pode fazer. Tanta, na realidade, é tanta informação que a gente tem e tanta ferramenta interna que a gente tem para melhorar essa condição e esse relacionamento da gente com a gente e da gente com o outro, porque eu, particularmente, acredito muito quando esse olhar está interno, né? Quando está dentro da gente, e a gente consegue realmente olhar o mundo nosso interior de uma forma amorosa, se respeitando, né? Quando você volta esse olhar para o mundo de fora, você leva essa amorosidade para o mundo de fora. Não é você querer doar amor, mas você não consegue doar aquilo que você não tem. Então, você primeiro tem uhum. que se encher desse amor e se reconhecer, né? E reconhecer essa luz que tem dentro de você, para você poder expandir essa luz para fora. Ela é um movimento natural, né? A gente busca fora para aumentar a luz dentro, e ao passo que a gente deveria buscar dentro, aumentar, descobrir essa luz e automaticamente, por naturalidade, ela vai se expandir ao redor dos outros. Dani, nós temos 6 minutinhos, então fica a teu critério, né? As suas palavras agora. Eu acho que é importante a gente já começar Para a gente finalizar, né? a gente finalizar, né? Eu acho que é legal você dar o teu recado também para os nossos amigos que estão aqui Sim. e deixar algum espaço ainda, né? Fica aí à vontade. Uhum. Legal.
Então, primeiramente, já finalizando, quero agradecer a todos que participaram. Eu acho que o tempo ele é curto, mas eu acho que o que a gente abordou aqui é fundamental. Eu acho que de repente despertou alguma questão aí para a gente e para as pessoas também que estão ouvindo. Uma dica, né, se eu posso dar uma dica prática, né, para o dia a dia, para as pessoas, além das práticas, né, de meditação, não deixem de buscar, né, não deixem de buscar o autoconhecimento. Isso é a nossa, como eu falei, a nossa principal missão. Então busquem, façam cursos. Hoje a gente tem acesso ao conhecimento. Hoje tem muitas coisas, principalmente ligadas à física quântica, que é algo assim fantástico, que nos leva realmente para um outro nível, né, de conhecimento e de autoconhecimento. E de uma forma, se a gente pode dizer, prática, na questão do verbal, né, a gente pode colocar o verbo imperativo como algo que a gente deveria evitar, ou colocar de uma forma mais consciente. Então, todas as vezes que a gente usa o verbo imperativo, a tendência é a gente ter um resultado não muito positivo. Então, tudo aquilo que eu verbalizo, dizendo para o outro, faça, não faça, né? Eu estou exatamente saindo dessa minha conexão e sem entender realmente que aquele mapa é diferente do meu. Então, quando eu uso o verbo imperativo, e às vezes não é só o que eu falo, é a minha expressão corporal, é o meu tom de voz que se torna imperativo, a tendência é gerar um resultado não muito positivo. Outra coisa é que a gente tem que deixar de criticar, tem que deixar de enxergar as coisas negativas, tem que deixar de ser do contra, né? A gente precisa ser a favor de algo e não contra. Madre Teresa uma vez foi questionada, né? Por que você não não participa de uma passeata, por exemplo, contra a guerra, né? Contra armamentos, tal? E ela falou: jamais farei algo contra, mesmo que for pela guerra. Me chamem para trabalhar a favor da paz. Então, trabalhem a favor da luz, a favor daquilo que realmente tem importância, não contra algo, sabe? Então, eu estou totalmente aí à disposição, né? Se alguém quiser entrar em contato, né? Seguir no Instagram, toda segunda-feira às 6h30 tem aula de yoga também, que eu dou, né? O yoga com neuroaprendizagem. E também como terapeuta, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato, que a gente está aqui a favor, né, de ajudar a encontrar essa essência divina e a encontrar o melhor de nós. Super obrigado, viu, Dani? Eu acho que é gratidão mesmo, né? É transformar a reclamação em gratidão. Eu agradeço a tua presença, a tua luz. Agradeço a presença de todos vocês. Realmente foi um presente, né? Tá com vocês. Mari, eu também estou com saudades do nosso grupo de meditação. Vamos retomar assim que puder, né? Mas a gente vai retomar, viu? Vocês não vão se livrar de mim assim fácil. E é isso, gente. Eu acho que continuem. Tem uma frase que eu acho bem bacana da PNL que diz assim: aconteça o que acontecer, continue respirando. E é isso. Eu acho que a respiração, ela nos conduz e nos leva para onde quer que nós queiramos. Então, que vocês tenham uma linda noite, um ótimo final de semana. Muito, muito grato pelo tempo de vocês, né? Por esses momentos de troca. E é isso. Qualquer dúvida, ou eu ou o Dani, vocês podem nos acionar via Insta, e a gente tem o maior prazer em estar contribuindo com ensinamentos ou com acesso, né, e dicas para que vocês continuem também buscando essa essência dentro de vocês e que um dia possamos todos nos tornar somente um grande facho de luz, né, e contribuir para o Criador, para transformar o mundo em algo muito melhor, né? Fiquem em paz. Como dizia John Lennon, nós estamos vivendo realmente uma conexão agora que nos torna, né, que faz realmente o mundo
uma coisa só. Exato, exatamente. É isso mesmo, meu irmão. Gratidão. Somos seres humanos. Uma namastê para todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.